As origens e os primeiros anos da Fórmula 1 1950 a 1960. O nascimento de uma lenda. A história da Fórmula 1 é, antes de tudo, a história da evolução do automobilismo mundial. Ela nasce do desejo humano de ir cada vez mais rápido, de superar limites mecânicos e físicos, e transformar a velocidade em espetáculo. Hoje, a F1 é vista como o auge do automobilismo, uma categoria que movimenta bilhões e atrai milhões de fãs. Mas sua origem remonta a um período muito diferente, um mundo que se recuperava de guerras, onde os carros eram simples, os riscos eram enormes e a coragem dos pilotos moldou a identidade da categoria. Para entender a Fórmula 1 moderna, é essencial voltar às décadas de 1950 e 1960, quando tudo começou. O contexto histórico. Como a Fórmula 1 surgiu, o embrião da Fórmula 1 nasce muito antes de 1950. Já nas primeiras décadas do século XX, corridas de automóveis eram populares na Europa. Porém, havia pouca padronização técnica, cada corrida seguia suas próprias regras, cada país organizava seu calendário, e os carros variavam demais em potência, peso e engenharia. Para trazer ordem ao caos crescente, a Federação Internacional do Automóvel FIA, criada em 1904, começou a trabalhar em regulamentações internacionais. Em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a FIA estabeleceu um conjunto oficial de regras, chamado Fórmula, que logo ficou conhecido como Fórmula 1. As diretrizes estipulavam limites de motor, peso e estrutura, visando criar uma categoria de elite, em que as melhores equipes e os melhores pilotos competissem sob condições semelhantes. O objetivo era claro: reunir as principais provas europeias em um campeonato mundial. Assim, em 1950, a FIA organizou o primeiro campeonato mundial de pilotos, que marcaria o nascimento oficial da Fórmula 1 como conhecemos hoje. O primeiríssimo campeonato, temporada de 1950. A temporada de estreia da Fórmula 1 contou com 7 etapas, 6 corridas na Europa, e as 500 milhas de Indianápolis incluída apenas para dar um caráter mundial ao campeonato, embora praticamente nenhuma equipe europeia participasse. O primeiro grande prêmio oficial da história da categoria foi realizado em 13 de maio de 1950, no tradicional circuito de Silverstone, na Inglaterra. Foi mais do que uma corrida, foi um símbolo do renascimento do esporte após anos sombrios. O rei George V esteve presente, reforçando a importância do evento para o cenário esportivo europeu. Nessa corrida inaugural, a Alfa Romeo dominou com seus famosos carros Alfetta 158, máquinas que haviam sido desenvolvidas ainda nos anos 1930 e aprimoradas durante a guerra. O italiano Giuseppe Nino Foina venceu a prova e posteriormente se tornaria o primeiro campeão mundial de Fórmula 1. Mas havia algo ainda maior em jogo. A Alfa Romeo tinha outro piloto promissor, um jovem argentino que mudaria completamente a história da categoria. Joan Manuel Fangio, o primeiro gênio da Fórmula 1. Se a F1 tivesse começado sem Fangio, talvez sua identidade fosse outra. Em seus primeiros anos, o campeonato foi praticamente moldado ao redor do talento desse piloto argentino, muitas vezes comparado ao que Michael Schumacher e Lewis Hamilton representariam décadas depois. Fangio venceu 5 campeonatos mundiais: 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957, um recorde que duraria quase meio século. Mas mais do que números, Fangio trouxe uma nova visão ao esporte: precisão, inteligência, leitura de corrida e uma calma impressionante mesmo em condições extremas. Era um piloto que conseguia vencer tanto pela força bruta quanto pelo controle técnico. Durante sua carreira, pilotou para várias equipes: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Esse trânsito entre diferentes times refletia o espírito da época. A F1 ainda era uma categoria em construção, e as relações contratuais eram bem mais flexíveis do que hoje.
Com Fangio no centro da cena, a Fórmula 1 rapidamente deixou de ser apenas um conjunto de corridas, para se tornar uma narrativa épica e profundamente humana de coragem, adversidades e superação. Os carros da primeira década, máquinas selvagens. Os carros dos anos 1950 eram completamente diferentes do que vemos hoje. Não havia preocupação significativa com a aerodinâmica. Eles eram essencialmente charutos motorizados, longos, estreitos e extremamente potentes em relação ao peso. Os motores eram geralmente posicionados à frente, como nos carros de rua, e muitos modelos eram evoluções diretas de projetos pré-guerra. Os pneus eram estreitos, a suspensão era rígida e o cockpit era aberto, deixando os pilotos totalmente expostos. Não havia cintos de segurança, isso mesmo. Muitos pilotos preferiam não usar cinto para serem jogados para fora em caso de acidente, já que ficar preso ao carro podia significar morte por incêndio. Os freios, em grande parte, ainda eram a tambor, um sistema quase primitivo comparado aos discos modernos. Nas frenagens intensas, os freios podiam superaquecer, diminuir drasticamente sua eficiência e tornar o carro praticamente ingovernável. Essa combinação de potência alta, tecnologia rudimentar e pouca segurança resultou em corridas espetaculares, mas também tremendamente perigosas. O preço da velocidade, riscos e tragédias. Os anos 1950 ficaram marcados tanto pelo talento quanto pelas perdas. A Fórmula 1 era extremamente mortal, literalmente um ambiente em que cada corrida podia ser a última. Pilotos corriam em pistas que não tinham áreas de escape, muros de proteção ou barreiras modernas. Muitas vezes os circuitos aproveitavam estradas comuns, ladeadas por árvores, muros, postes e casas. O pior acidente desse período e da história do automobilismo aconteceu em 1955, nas 24 horas de Le Mans, com a morte de mais de 80 espectadores. Embora não tenha sido um GP de F1, esse desastre influenciou profundamente os regulamentos de segurança das corridas em geral. Ainda assim, por anos a categoria seguiu com riscos altíssimos. O lema tácito da época era: correr é viver. Tudo que está antes ou depois é apenas esperar. Essa mentalidade moldou a imagem mítica dos pilotos pioneiros da Fórmula 1, homens que pareciam desafiadores do destino, capazes de transformar medo em habilidade. A chegada das equipes lendárias. Os primeiros anos da F1 viram o nascimento ou ascensão de equipes que até hoje fazem parte da história da categoria. Ferrari, fundada por Enzo Ferrari em 1947, é a única equipe presente desde a primeira temporada. Enzo Ferrari via a Fórmula 1 não apenas como uma competição, mas como um campo de testes para a alma da sua marca. A Ferrari rapidamente se tornou um símbolo de paixão, velocidade e drama. Mercedes-Benz logo nos anos 1950 provou sua força com carros extremamente avançados, como o W196. Mas, após o desastre de Le Mans em 1955, a Mercedes se retirou do automobilismo por décadas, retornando apenas em 2010. Maserati e Alfa Romeo, grandes forças no início, dominaram as primeiras temporadas e deram ao esporte suas bases técnicas. Essas equipes não competiam apenas por vitória, competiam pela supremacia tecnológica, e isso criava um ambiente de constante inovação, que definiria para sempre a filosofia da Fórmula 1. A revolução da virada dos anos 1960, se a década de 1950 foi a era da coragem e da aurora da F1, os anos 1960 se tornaram o período da transformação técnica e do surgimento de novas potências. O marco histórico mais importante dessa década ocorreu em 1958. A Coupon lançou um carro com motor traseiro, inspirado em carros de Fórmula 2. O piloto Jack Brabham começou a vencer corridas com essa configuração inovadora. A mudança parecia sutil, mas transformou completamente a categoria. Ao mover o motor para trás, os carros ganharam estabilidade, equilíbrio e capacidade muito maior de curva. Em poucos anos, todas as equipes abandonaram os motores dianteiros.
Esse momento é considerado por muitos como a segunda grande virada da história da Fórmula 1, quase tão importante quanto o nascimento da categoria. O surgimento de novos ícones à década de 1960 também trouxe uma nova geração de pilotos lendários. Jim Clark, um dos pilotos mais talentosos de todos os tempos, conhecido pela suavidade e precisão. Graham Hill, o único piloto da história a vencer a tríplice coroa F1, Indy 500 e 24 horas Le Mans. Jacques Brabham, primeiro piloto a ser campeão mundial pilotando um carro de sua própria equipe. Era o início de um período mais profissionalizado, mais técnico, mas ainda profundamente arriscado. Os circuitos, onde a história aconteceu os primeiros anos da F1 também ficaram marcados por circuitos que entraram para o imaginário mundial. Silverstone, Inglaterra, palco da primeira corrida. Monza, Itália, o templo da velocidade. Spa-Francorchamps, Bélgica, antigo, longo, perigoso e belíssimo. Nürburgring, Nordschleife, Alemanha, conhecido como o Inferno Verde. Esses circuitos eram tão desafiadores que até pilotos modernos admitem que jamais correriam neles com carros da época. O legado das décadas de 1950-60, os primeiros 10 a 15 anos da Fórmula 1, criaram as bases de tudo o que a categoria se tornaria: o conceito de campeonato mundial estruturado, o início da engenharia como fator decisivo, o surgimento das primeiras superestrelas do automobilismo, a entrada das equipes lendárias, a evolução contínua em direção à segurança, a paixão crescente de fãs e nações inteiras. A Fórmula 1 moderna, com seus carros híbridos, telemetria e regulamentações rigorosas, ainda carrega a alma daqueles primeiros anos, a busca por mais velocidade, mais precisão e mais história. Conclusão: a origem da Fórmula 1 é um capítulo épico do esporte mundial. Nasceram da bravura de pilotos carismáticos, da engenharia ainda rudimentar, de pistas desafiadoras e de um espírito quase romântico onde correr era mais do que competir. Era sobreviver, arriscar e fazer história. Nos anos 1950 e 1960, a F1 ainda descobria sua identidade, mas já mostrava o potencial de se tornar a maior categoria do automobilismo mundial. Hoje, ao olhar para trás, fica claro que tudo o que vemos nas pistas atuais, tecnologia avançada, equipes mitológicas, pilotos superestrelas, é fruto direto da coragem e da criatividade daqueles pioneiros que aceleraram quando ninguém mais ousava.